Quando se trata de entrevistas, os lutadores da WWE têm tolerância zero para o desrespeito. Quer se trate de um repórter procurando drama ou passando dos limites com um comentário sarcástico, esses superstars provaram que podem destruir verbalmente qualquer um que saia da linha. Hoje, estamos falando sobre aqueles momentos de calar a boca em que os lutadores da WWE calaram os entrevistadores das maneiras mais épicas. Então, aqui está um fato divertido de dezembro de 1984, no Madison Square Garden. Imagine isso. O repórter do programa 2020 da ABC, John Stossel, estava nos bastidores, pronto para levantar a cortina sobre a luta livre profissional. Ele estava fazendo uma exposição e abordou o lutador David Dr. D. Schultz com aquela frase clássica: "Acho que isso é falso." Bem, Schultz não estava gostando nada disso. Ele respondeu com não um, mas 2 tapas de mão aberta na cabeça de Stossel, cada um deles derrubando-o no chão. Schultz continuou com um desafiador: "Isso é falso?" Clássico drama de luta livre dos anos 80. Naturalmente, a mídia foi à loucura. A ABC recebeu mais de 1000 ligações de telespectadores preocupados, querendo saber se Stossel estava bem. Stossel afirmou que estava sentindo dores e zumbidos nos ouvidos durante semanas e acabou processando a WWE. O resultado? Um acordo extrajudicial no valor de R$425 mil. Isso é que é um preço alto para esses tapas. Agora, é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Schultz sempre alegou que estava apenas cumprindo ordens dos oficiais da WWE para manter as coisas dentro do personagem. Apesar disso, a WWE o suspendeu imediatamente e, por fim, ele foi demitido. Esse incidente praticamente marcou o início do fim de Schultz no mundo da luta livre. Toda essa saga se tornou um daqueles momentos inesquecíveis que mostram até onde os lutadores iriam para proteger a imagem de seu esporte. Naquela época, a linha entre realidade e desempenho era muito tênue, e é exatamente por isso que adoramos essas histórias malucas. Aqui está uma divertida para você. Lembra-se daquele momento selvagem em janeiro de 2024, quando Grayson Waller e L.A. Knight apareceram no programa matinal Sunrise da Austrália? Eles estavam lá para divulgar o evento Elimination Chamber, que aconteceria em Perth. O que começou como uma promoção padrão deu uma guinada para a esquerda, e foi Waller quem a levou para lá da melhor maneira possível. Então, o que aconteceu foi o seguinte: a apresentadora, Natalie Barr, achou que seria divertido pedir aos rapazes que mostrassem alguns de seus movimentos característicos de luta livre. Ela até sugeriu que eles fizessem isso em um membro da equipe. Sim, ela foi até lá. E se você sabe alguma coisa sobre Waller, já pode imaginar que ele não ia deixar isso passar. Quando o gerente do andar se aproximou de Waller, desferindo alguns socos como se fosse uma grande piada, Waller apenas respondeu: "Se eu for até aí agora, teremos a polícia aqui, porque eu não vou lhe dar um soco falso. Vou lhe dar um soco direto no queixo." Bum! O microfone caiu. A expressão nos rostos dos apresentadores, puro choque. E o clipe explodiu na internet, acumulando mais de 1,5 milhão de visualizações em pouco tempo. Depois disso, Waller deu algumas entrevistas para esclarecer um pouco a situação e deu para perceber que não se tratava apenas de um golpe publicitário. Ele disse em alto e bom som: está cansado das pessoas que desrespeitam a luta livre e a tratam como um truque de circo. Ele foi direto ao ponto: odeio quando as pessoas desrespeitam o que fazemos e o tratam como uma piada. É preciso muito trabalho duro e treinamento para executar movimentos de luta livre. Portanto, tratá-los como um truque de salão ou como algo que qualquer um pode fazer é um grande insulto a um lutador profissional. E vamos ser realistas, ele tem razão. A luta livre não é brincadeira. Os golpes, o treinamento, os sacrifícios. Na verdade, Waller não estava planejando derrubar ninguém. Tratava-se de enviar uma mensagem. E, sinceramente, funcionou. Os apresentadores pareciam aterrorizados quando as câmeras foram desligadas, e as pessoas ficaram falando sobre isso por dias. Todo esse incidente realmente mostrou a luta que os lutadores ainda enfrentam quando se trata de serem levados a sério pela grande mídia. A reação de Waller pode ter sido intensa, mas para muitos fãs e colegas lutadores, foi exatamente o que era necessário para transmitir a mensagem. Respeitem o esporte.
Respeitem os lutadores. O que você acha? Waller estava certo em se posicionar dessa forma ou foi longe demais? Curiosamente, esse não foi o único momento selvagem durante a campanha promocional de mídia que os astros da WWE fizeram para o Elimination Chamber em Perth, Austrália. Esse momento aconteceu depois do de Waller, em fevereiro, e contou com a participação de seu parceiro de equipe, Theory. Imagine isso. Austin Theory entra em uma discussão acalorada com Anthony DeSagley, o editor-chefe do The West Australian, durante uma entrevista promocional para o Elimination Chamber. DeSagley foi além. Ele chamou a luta livre profissional de falsa e disse que os lutadores não estão realmente batendo uns nos outros. Oh, rapaz. Você sabia que as coisas estavam prestes a ficar apimentadas. Theory não ia deixar isso passar em branco. Ele respondeu: "Você me trouxe aqui e vai falar comigo desse jeito? Só porque você está no comando de alguma merda aqui, cara? Não significa que pode falar comigo assim. Ai, isso é que é lançar um desafio." DeSagley tentou se retratar, dizendo que não queria ofender ninguém, mas Theory não estava gostando. Ele rebateu: "Você está dizendo que o que eu faço é fácil e está aqui na frente de todo o seu pessoal, falando que meu trabalho é fácil. Você não conseguiria andar um dia no meu lugar. Vou lhe dar uma surra agora mesmo." Caramba, a briga ficou tão intensa que os seguranças da WWE tiveram que intervir antes que as coisas se tornassem físicas. E aqui está a parte divertida. Um dos membros da equipe que interveio foi creditado como Kai Fabe. Sim, você ouviu direito, como o termo de luta livre. Isso definitivamente fez as pessoas falarem. Será que era real? Era trabalho? Os fãs e a mídia estavam em polvorosa, debatendo se tudo isso fazia parte do show ou se era um momento realmente acalorado. O uso de kayfabe, piscadela, na reportagem, só aumentou o mistério. De qualquer forma, Theory deixou claro que não está disposto a aceitar que alguém desrespeite a arte da luta livre. Os lutadores colocam seus corpos em risco todos os dias, e Theory não estava disposto a deixar ninguém agir como se fosse fácil. São momentos como esse que mostram quanta paixão esses superstars têm pelo que fazem. O que você acha? Esse calor foi real ou foi apenas uma promoção inteligente? Aqui está um retorno divertido a dezembro de 2014 que você deve se lembrar, ou talvez tenha perdido. CM Punk, também conhecido como Phil Brooks, estava no programa Off the Record, da TSN, com Michael Landsberg, para falar sobre seu salto da WWE para o UFC. E deixe-me dizer a você, as coisas ficaram bem quentes. Landsberg estava realmente apertando os botões, concentrando-se na saída de Punk do WWE e em sua futura estreia no UFC. Não demorou muito para que a tensão aumentasse, e Punk, bem, ele não estava gostando disso. Ele acusou Landsberg de ser hipócrita ali mesmo na TV ao vivo. Seu comportamento fora das câmeras é 100% diferente do que é quando você sabe que está sendo gravado em sua entrevista comigo. Você quer se fingir de inocente e defensivo quando não está diante das câmeras e quando está diante delas, quer agir como se fosse uma merda. Eu aprecio isso. Gosto do seu truque, garoto. Não, eu adoro. Uf, o ar estava carregado de estranheza e você quase podia ouvir os queixos caindo dos espectadores em todos os lugares. Clássico do Punk. Sempre pronto para chamar a atenção de alguém se ele se sentir desrespeitado. Esse momento se tornou uma daquelas entrevistas infames de Punk, com os fãs e a mídia discutindo se era uma provocação genuína ou se Punk estava sendo Punk. Essa entrevista realmente mostrou a intolerância de Punk ao que ele considerava um comportamento falso e, sejamos realistas, isso faz parte do que o torna uma figura tão atraente. Ame-o ou odeie-o. O cara não mede esforços, seja no octógono, no ringue ou na frente da câmera. O que você acha? Punk estava certo ao chamar Landsberg para sair ou ele foi longe demais? Por falar em Punk atacando os repórteres de luta livre, você sabe que temos que mencionar o infame confronto com a mídia do All Out. Durante a discussão com a mídia após o show em 4 de setembro de 2022, Punk não escondeu nada. Ele chamou alguns jornalistas de luta livre, acusando-os de falta de integridade e de espalhar falsos rumores, especificamente sobre sua suposta influência sobre o status de Colt Cabana na AEW. Punk estava claramente farto do que ele considerava um jornalismo ruim, especialmente quando isso afetava sua vida pessoal e profissional.
E vamos ser sinceros, isso não foi apenas um dia ruim de Punk, isso destacou a relação complicada entre as estrelas da luta livre e a mídia quando o pessoal se torna público. E não parou por aí. Punk, que era o campeão mundial da AEW na época, mirou diretamente nos vice-presidentes executivos da AEW. Sim, estamos falando de Kenny Omega e The Young Bucks. Ele os acusou de tentar virar os fãs contra ele com rumores inventados. Suas palavras exatas? Se você é um EVP, você não tenta fazer o seu melhor babyface. Acho que eles são irresponsáveis. Ai, tiros disparados. Punk também não mediu palavras sobre a própria mídia de luta livre, apontando o dedo para jornalistas como Dave Meltzer e Brian Alvarez, acusando-os de alimentar o fogo com rumores espalhados pelos EVPs da AEW. Ele afirmou que esse tipo de comportamento estava criando um ambiente tóxico nos bastidores, e honestamente, é difícil não ver como isso poderia acontecer. É como uma novela, mas com mais suplexes. Então, o que você acha de tudo isso? CM Punk estava certo ao chamar os jornalistas de luta livre e os EVPs da empresa? Ou ele foi longe demais? Aqui está uma joia escondida de 2009, da qual você talvez nunca tenha ouvido falar. Randy Orton estava no México, dando uma entrevista quando as coisas ficaram muito tensas, muito rapidamente. O entrevistador chamou Orton de frágil. Sim, ele realmente disse isso. E Orton? Bem, ele não estava gostando nada disso. Orton tirou os óculos do cara e fez a seguinte advertência: chame-me de frágil, e eu darei uma cabeçada em seus dentes, atravessando seu crânio. Está me ouvindo? Caramba, isso é que é não dar murros em ponta de faca. Isso aconteceu durante uma entrevista em junho de 2009 na Televisa Deportes, enquanto Randy estava na cidade do México promovendo a WWE. O apresentador mencionou o histórico de lesões de Orton e sua dieta, acrescentando a palavra frágil, o que, obviamente, não foi a atitude mais inteligente. A reação de Orton, digamos que foi a clássica Viper, intensa e sem recuar nem um pouco. Os fãs ainda discutem se Orton estava genuinamente irritado ou se ele estava apenas se mantendo no personagem. Alguns acham que o apresentador já o estava provocando há algum tempo. E Orton finalmente se irritou. De qualquer forma, foi um momento inesquecível. Esse incidente é um exemplo perfeito da atitude sem sentido de Orton quando se trata de respeito. Randy Orton não é alguém com quem você queira se meter, especialmente quando se trata de questionar sua dureza. Aqui está um fato muito interessante de 1997. Imagine isso: The Undertaker e Vader no programa Good Morning Kuwait. Parece um show promocional normal, certo? Bem, era tudo menos isso. Eles estavam lá para divulgar um evento da WWE no Oriente Médio. Tudo estava indo bem até que o apresentador, Bassam Al-Othman, fez a pergunta que os lutadores mais odeiam: a luta livre é real ou vocês estão apenas atuando? Quase se podia sentir a tensão crepitar na tela. O Undertaker, sendo o deadman frio e tranquilo que todos nós conhecemos, deu uma resposta diplomática sobre as exigências físicas da luta livre e como ela é muito real para aqueles que estão no ringue. Mas e Vader? Ele não estava gostando disso. Ele virou a mesa, agarrou o apresentador pela gravata e rosnou: isso parece falso, porra. Não, isso parece falso. Isso é que é marcar posição. As coisas pioraram rapidamente depois disso. A pequena explosão de Vader o colocou em maus lençóis, literalmente. Ele acabou sendo detido pelas autoridades do Kuwait por agressão e linguagem obscena na TV ao vivo. No Kuwait, isso é um grande problema. Ele foi colocado em prisão domiciliar em um hotel de luxo por cerca de 10 dias, antes de finalmente receber uma multa de os 165 e ser autorizado a voltar para casa. Não era exatamente o tipo de férias que Vader estava esperando. O mais importante é que todo esse incidente levou a uma década de proibição da luta livre profissional no Kuwait. Sim, a reação de Vader realmente causou impacto e a WWE teve que lidar com as consequências durante anos. Mais tarde, o Undertaker compartilhou seus pensamentos sobre aquele momento caótico. Ele disse: por fora eu pareço o mais legal possível, mas por dentro eu penso: não, ele não fez isso, porque eu sabia o que Vader ia fazer e ele fez. Taker clássico, mantendo a calma enquanto o caos se desenrola ao seu redor. E veja só, o agente de estrada da WWE, Jerry Briscoe,
rapidamente acompanhou o Undertaker para fora do estúdio, deixando Vader para lidar com as consequências sozinho. Imagine a confusão nos bastidores. Todo esse episódio é um exemplo perfeito da paixão, e sejamos honestos, do pavio curto, que alguns lutadores têm quando se trata de defender a legitimidade de sua arte. Ele também mostra como as normas culturais podem ser diferentes quando se está promovendo a luta livre fora do Sittin Nesekiwa. Vader estava certo em defender a luta livre ou levou as coisas longe demais? Agora, vamos falar sobre alguns momentos bastante acalorados entre lutadores e o jornalista de luta livre, Dave Meltzer. Meltzer se viu do lado errado das superstars femininas da WWE algumas vezes. Apertem os cintos, porque essa história tem fogo de verdade. Em agosto de 2018, Dave Meltzer fez alguns comentários questionáveis sobre Peyton Royce durante um episódio do Wrestling Observer Radio. Ele estava falando sobre a mudança dela do NXT para a lista principal da WWE e casualmente disse que Royce era mais atraente no NXT e era muito mais leve naquela época. Nossa, você pode imaginar como isso foi bem recebido? Royce não estava disposta a ficar quieta. Ela reagiu no Twitter, chamando Meltzer com esta resposta: "Então, o que você quer que eu faça, Dave? Que eu passe fome?" É assim que começam os pesadelos das mulheres jovens. As mulheres de sua vida devem estar orgulhosas. Boom. A resposta de Royce teve grande repercussão, não apenas entre seus fãs, mas também entre os lutadores de todo o setor. Foi um lembrete ousado do impacto que as palavras podem ter, especialmente sobre a imagem corporal. Meltzer tentou se desculpar dizendo: "Eu gostaria de pedir desculpas a você. Você é uma mulher extremamente atraente. Eu sei que as mulheres do mundo do entretenimento são pressionadas a manter uma aparência não natural às vezes, e fico feliz que você tenha apontado isso. Não é exatamente o pedido de desculpas mais gracioso, mas pelo menos ele tentou, certo?" Avançando para abril de 2021, foi a vez de Charlotte Flair colocar Meltzer em seu lugar. Meltzer, mais uma vez na Wrestling Observer Radio, decidiu comentar sobre o motivo pelo qual Charlotte estava dando um tempo da WWE. Ele deu a entender que ela estava fazendo uma reforma completa, porque se sentia constrangida. Isso provocou a fúria de Flair. Ela foi ao Twitter e, digamos, não se conteve. "Sim, eu apenas ouvi. Achei que Dave Meltzer teria aprendido a lição da última vez que comentou sobre o corpo das mulheres, mas aparentemente eu sou um alvo justo. Então, eu posso responder. De novo, há um boato sobre meu corpo. De novo. Quer saber de uma coisa? É agora que eu paro. Dave, vá para o inferno. Ai." E ela não parou por aí. "Você tem meu número de telefone. Você levaria 30 segundos para perguntar em vez de dar uma resposta direta aos seus ouvintes. Cresça. Para você, dentre todas as pessoas, fazer comentários sobre a aparência de uma mulher, você ainda tem alguma vergonha, decência ou profissionalismo? Encontre um espelho. Olhe bem, Dave. Isso é que é não medir palavras." Charlotte deixou claro que estava farta de bobagens. Seu noivo, Andrade, também a apoiou, compartilhando algumas fotos recentes e ressaltando que a aparência de Flair se deveu a exercícios, dieta, tratamentos faciais, e não a uma transformação inventada por Meltzer. Esses momentos são lembretes poderosos de que as palavras são importantes, especialmente quando se referem ao corpo de alguém. Não se trata apenas de ser um jornalista responsável, trata-se de ser um ser humano decente. Agora vamos voltar a 1999 e falar sobre um desses momentos inesquecíveis em que Rowdy Roddy Piper mostrou a todos exatamente o que significa ser um lutador de luta livre. Imagine só, é um episódio do programa Politicamente Incorreto, apresentado por Bill Maher, e temos Piper, Sting, Madusa e Bob The Brain Heenan na casa. Você já sabia que alguma coisa louca ia acontecer, certo? Então, Maher começa jogando um pouco de sombra na luta livre. Ele basicamente diz que o público está na brincadeira, dando a entender que os fãs sabem que tudo é roteirizado. Jogada clássica de Maher. Mas e o Piper? Piper não estava gostando nada disso. Ele foi direto ao ponto, desafiando a opinião de Maher e deixando claro que a luta livre pode ser roteirizada, mas o custo físico é muito real. E aí vem a parte chocante.
Maher, claramente não entendendo o ponto, faz um comentário sarcástico sobre como nunca há hematomas nos lutadores. É então que Piper decide levar as coisas a um nível mais alto. Ele se levanta, abaixa as calças, sim, você ouviu direito, e mostra um quadril de metal e alguns hematomas para provar o quanto esse negócio é difícil. E como se isso não fosse suficiente, ele também mostrou seu pulso quebrado. Isso é que é encerrar a discussão. Piper não parou por aí. Ele mencionou o recente e trágico falecimento de Owen Hart, basicamente desafiando Maher a chamar isso de piada. Foi um daqueles momentos crus e emocionais em que você podia ver quanta paixão Piper tinha pela luta livre e os sacrifícios envolvidos. A sala inteira sentiu isso. Isso foi mais do que apenas um segmento de TV. Foi Piper defendendo cada lutador que já colocou seu corpo em risco. É claro que a luta livre tem seus roteiros, mas aqueles choques, hematomas e ossos quebrados, eles são 100% reais. Vamos fazer uma viagem de volta a abril de 1999, uma época em que as emoções estavam à flor da pele e Curt Hennig mostrou o quanto se importava com seus amigos. Essa história tem todos os sentimentos, portanto, sente-se e vamos mergulhar nela. O cenário é o seguinte: após o trágico falecimento de seu amigo íntimo e colega lutador Rick Rude, Curt Hennig, talvez você o conheça melhor como Mr. Perfect, participou de uma entrevista nos bastidores durante um evento da WCW. Essa entrevista não fez parte da transmissão principal do Nitro. Foi ao ar na DirecTV durante um intervalo comercial. E deixe-me dizer a vocês, ela capturou Hennig em sua forma mais real, mais crua. Hennig, visivelmente chateado, não se conteve. Ele chamou a atenção daqueles da comunidade de luta livre que não compareceram ao funeral de Rude. Era possível ver a dor e a frustração em seus olhos quando ele disse: Rick Rude fez muito dinheiro para muita gente, e as pessoas que o conheciam não compareceram. Dava para sentir a mágoa por trás dessas palavras. Hennig não estava falando apenas de negócios. Ele estava falando de lealdade, de irmandade. No final da entrevista, Hennig, segurando um pedaço de papel enrolado, deu um leve tapinha na cabeça do entrevistador e disse: da próxima vez que quiser fazer uma entrevista comigo, venha e me pergunte primeiro. Mesmo em sua tristeza, ele tinha aquela atitude sensata que o tornava tão notável. Todo esse momento foi um vislumbre poderoso do quanto Rude significava para Hennig. Esses dois não eram apenas colegas. Eles eram amigos desde os tempos de colégio em Robbinsdale, Minnesota. Ficou claro que perder Rude não foi apenas perder um colega lutador, foi perder um amigo de longa data. E por fim, temos uma história incrível para você. Em 1985, durante a turnê promocional da primeira WrestleMania, Hulk Hogan apareceu em um programa de entrevistas chamado Hot Properties, apresentado pelo comediante Richard Belzer. O que aconteceu depois é o tipo de coisa de que são feitas as lendas e os processos judiciais. Então, aqui está o furo de reportagem. Belzer estava muito curioso para saber como a luta livre era real e insistiu para que Hogan lhe mostrasse um movimento. Hogan, que não estava exatamente entusiasmado no início, acabou cedendo e decidiu colocar Belzer em uma chave de queixo frontal. Má ideia. Em apenas alguns segundos, Belzer desmaiou e caiu no chão do estúdio com um forte baque. As coisas pioraram rapidamente a partir daí. O que aconteceu depois? Muito tenso. Belzer ficou deitado, completamente desmaiado, enquanto o público ficou paralisado. Hogan tentou trazê-lo de volta, dando-lhe alguns tapas suaves. O Mr. T, que também estava presente, continuava dizendo: ele está apenas dormindo, tentando manter as coisas calmas. Belzer acabou acordando, olhou para os lados um pouco tonto e rapidamente foi exibido um comercial. Alerta de spoiler: ele não voltou para terminar o show naquele dia. Belzer sofreu um grande golpe. Ele acabou precisando de 9 pontos para fechar um corte feio na cabeça. Mais tarde, em seu programa, ele afirmou que precisou de 100 pontos no total. Não é de surpreender que Belzer tenha entrado com um processo de $5 milhões contra Hogan, Mr. T, Vince McMahon e a WWE por danos pessoais. E quem pode culpá-lo? O caso deveria ter sido ouvido na Suprema Corte do Estado de Nova York, mas nunca chegou a ser julgado. Em 1990, Hogan e Belzer fizeram um acordo extrajudicial no valor de uns $400 mil.
E veja só, Belzer usou esse dinheiro para comprar uma casa na França, que ele chamou de Chez Hogan. Parece que Belzer realmente queria uma lembrança constante da época em que foi nocauteado por uma lenda da luta livre. Isso é que é transformar limões em limonada. Todo esse incidente se tornou um grande acontecimento. Fez com que as pessoas falassem sobre o quão autêntica e arriscada a luta livre profissional poderia ser. Estabeleceu alguns precedentes legais sobre honorários contingentes para advogados. E, sinceramente, acrescentou um capítulo peculiar às personalidades públicas de Hogan e Belzer. Então, qual é a lição a ser tirada daqui? A luta livre pode ser apenas um espetáculo, mas, às vezes, as consequências na vida real não são brincadeira. Qual desses momentos você achou o mais desrespeitoso? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.